Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria conversar com vocês hoje a respeito do tema que voltou aí novamente a estar em alta, a respeito da escala 6x1. E a ideia é que a gente não tenha mais a escala 6x1 e passe a trabalhar ali somente no 5x2, que seja meio que proibido fazer a escala 6x1, né? E queria falar com vocês quais são os possíveis impactos que isso pode trazer. Primeiro, eu queria falar sobre uma coisa que repetidamente postam falando sobre o 13º. Eles argumentam que na época que quando quiseram trazer o 13º, houve essa mesma resistência da suposta elite, que eles chamam, né? E que eles avisaram sobre desemprego, sobre várias coisas e tal. E, de fato, existem esses impactos, tá? Então, o 13º na prática, ele é só um aumento do salário mínimo, tá? Então, você aumenta ali 1/12 o salário mínimo, isso dá por volta ali de 8,30%. Então, o salário mínimo de verdade, ele não é o salário mínimo que divulgam, né? Ele é sempre 8,30% a mais por conta desse 13º. A única diferença é que você não vai receber ele todos os meses, né? Ele vai acumulando até o final do ano. Enquanto isso, o patrão, se ele for inteligente, ele deixa esse dinheiro rendendo lá num tesouro, por exemplo, ou num CDB. Acho que a empresa não pode investir direto no tesouro, né? Mas ele pode deixar num CDB de algum banco qualquer lá. E ele vai ter um rendimento de juros lá, né? Então, na prática, você está fazendo um empréstimo para o seu patrão ali sem receber juros e sendo comido pela inflação. Mas enfim, a questão é, isso causa sim um impacto, tá? Porque o aumento de salário mínimo, ele causa um impacto, tá? O salário mínimo, na verdade, ele não aumenta o salário de ninguém, né? E isso, até os marxistas, eles vão concordar com isso. Por quê? Porque de acordo com a própria teoria marxista, com a teoria da exploração, com a teoria da mais-valia, o patrão ele sempre tenta obter um diferencial entre o que é produzido pelo funcionário e o valor real da produção, né? Então, eles até dizem que isso é um roubo. Isso, na verdade, é só juros de capital, mas, enfim. Na teoria deles, eles acreditam que isso é uma exploração, que isso é uma coisa muito terrível. Mas o ponto é, o patrão ele sempre vai pagar menos do que o funcionário ele está produzindo. Então, até os marxistas vão concordar com isso. Então, na prática, quando você aumenta o salário mínimo, o que você faz é você tira do jogo as pessoas que têm uma menor capacidade produtiva. É só isso que você está fazendo. Você não está melhorando o salário das pessoas. Você está tirando do jogo certas pessoas que não têm a capacidade de produzir o mínimo que foi estabelecido ali. Fora o fato do mínimo não ser exatamente o mínimo que está ali, né? Hoje acho que é 1.518, se não me engano. É, esse não é o verdadeiro salário mínimo, tá? Porque esse não é o custo mensal que o patrão tem para poder manter aquele funcionário. Então, da última vez que eu olhei, o mínimo do mínimo possível, se você não pagar praticamente nada para esse funcionário, você vai gastar ali basicamente uns R$ 2.200, apesar de na carteira ter ali que ele recebe 1.518. O salário bruto dele, na verdade, vai ser de R$ 2.200 mais ou menos, tá? E, na verdade, o que acontece? Todo direito trabalhista, que as pessoas chamam, que os sindicalistas adoram, isso, na verdade, são aumentos de salário mínimo. Todos eles se resumem a isso, tá? E, como eu disse, esses aumentos, eles não fazem alguém ganhar mais, tá? Eles só eliminam quem não tem aquela capacidade produtiva, aquela pessoa vai ficar de fora do mercado, as pessoas que cumprem aquela capacidade produtiva ali, elas vão conseguir o emprego delas ali normalmente. Mas enfim, deixa eu voltar agora para a questão ali do fim da escala 6x1. O fim da escala 6x1, ele vai ter ali na prática, ele vai ser também um aumento do salário mínimo, tá? E por que que eu digo isso? Porque as pessoas elas vão trabalhar um dia a menos sem haver uma compensação no salário, certo? Então elas estão trabalhando menos e recebendo a mesma coisa, na prática você aumentou o preço ali do salário. Mas o que que vai acontecer depois disso, né? O patrão ele não vai simplesmente absorver esse custo.
ele vai repassar esse custo para os consumidores. Então, na prática, esse aumento que vai ocorrer, ele também vai ser absorvido pelo mercado, né. Da seguinte forma, os preços dos produtos gerais, eles vão aumentar por conta desse aumento do salário mínimo. E dessa forma, esse aumento que as pessoas vão ter no salário delas, não vai fazer diferença, né. Na prática ali elas vão até assustar, né, porque nominalmente as coisas vão estar mais caras. E elas vão comprar menos do que elas poderiam na mesma situação de hoje, né. Então, isso vai causar um impacto no consumo ali das famílias, isso vai causar um impacto no desemprego. Com um salário mínimo maior, você tem um desemprego maior necessariamente, porque se não fosse isso, qual que é o impeditivo da gente ter um salário mínimo de R$ 10.000? É que não funciona. Se o salário mínimo ele fosse para R$ 10.000, as pessoas não iam passar magicamente a ganhar R$ 10.000. O que iria acontecer é simplesmente que elas ficariam todas desempregadas. E as pessoas que já recebem acima de R$ 10.000, elas continuariam no emprego delas tranquilamente, beleza? Não teria um impacto ali na vida delas, resumidamente, tá? Então, na prática, isso só vai aumentar o custo de produção das coisas. Beleza, as pessoas elas vão trabalhar menos, é muito ruim trabalhar na escala 6x1, já trabalhei na escala 6x1, é realmente muito ruim. Quando eu digo que eu sou contra o fim da escala 6x1, não é porque, eu quero que as pessoas se fodam, eu quero que as pessoas não tenham tempo para fazer nada, não, não é isso. É simplesmente uma realidade econômica que a gente tem no nosso país. E a gente muda isso através de investimentos, através de desenvolvimento e não através de leis que só, no final das contas, só prejudicam o mercado. E uma coisa também que ninguém fala é por que que o governo, já que ele está com essa ideia, ele quer acabar ali com a escala 6x1, por que que ao invés de simplesmente acabar com ela sem nenhuma contrapartida, por que que ele não assume o ônus? Por que que ele não toma para si o prejuízo, digamos assim? Por exemplo, o que que poderia ser feito? Tá, vamos acabar com a escala 6x1, vai haver esse aumento de salário, mas, o aumento ele é de 8,30%, tá? Eh, Porque como você trabalhava 6 dias, e agora você vai trabalhar só 5, beleza? Isso aí é uma redução de você está reduzindo a produtividade em 16%, tá? Porque agora você está trabalhando 16% menos. A conta não é exatamente assim, tá? Mas só para simplificar, vamos falar dessa forma aqui. Você vai trabalhar 16% menos, então vamos dizer que sua produtividade ali, ela vai diminuir 16%. Por que que o governo, então, ele não pega e fala, tá bom, galera, a gente vai acabar com a escala 6x1 aqui, mas para não causar um impacto nas empresas, a gente vai diminuir aqui em 16% os impostos que as empresas têm que pagar para você estar trabalhando aqui, tá? Por que que não fazem isso? E não vão fazer. Vão deixar o ônus para a própria empresa, que também vai impactar o trabalhador no final das contas, como eu falei, ele vai se deparar com preços mais caros quando ele sair. Ele não se depararia com isso caso fosse possível ali, né, o governo, o Estado, ele assumir esse custo. Mas a gente sabe que ele não vai, né? O Estado, desde que esse governo entrou, é só mais imposto todos os dias. Você sempre se acorda, você vai lá, vai ter um imposto novo em alguma coisa. Eu não sei ainda como que não tem um imposto para você poder respirar, um imposto sobre oxigênio. Sei lá, cara. E, sei lá, acho que a gente tá caminhando para um ponto, cara, em que isso já não é mais tão surreal, não, tá? Acho que daqui uns 15, 20 anos é bem capaz de você começar a ter países aí, imposto sobre ar limpo, imposto sobre sei lá o quê, cara. Ah, sei lá, velho, não tenho nem palavras para poder descrever isso daqui. Mas, enfim, a gente vai ter todos esses impactos dentro das empresas. O desemprego ele vai aumentar, tá? Porque isso é um aumento de salário mínimo. E isso não vai resolver nada, isso vai criar novos problemas, a gente vai ficar ainda mais pobre. Só que isso vai dar capital político pro Lula, é isso que ele tá atrás, é isso que ele se importa, é isso que as pessoas se importam também. As pessoas elas olham para isso, como elas não entendem, elas não tiveram uma educação financeira,
Muitas vezes essas pessoas elas nem sabem as 4 operações básicas da matemática. Então é difícil fazer com que elas compreendam todos esses impactos. É difícil fazer com que elas entendam que isso não é do jeito que elas estão pensando que vão ser, tá. Então, acho que esse é o grande problema, na verdade, não só dessa questão da escala 6 por 1, tá. Esse é o grande problema dos sindicalistas em geral, tá. Eles acreditam que através do Estado, através da criação de leis, eles vão conseguir trazer uma condição melhor de vida ali para as pessoas, mas na prática a economia ela não funciona dessa forma. Você não altera a realidade econômica através de decreto. Você altera a realidade econômica através de coisas materiais dentro da economia. Então, por exemplo, você tendo uma melhor segurança jurídica para investidores trazerem o capital deles para cá. O Brasil ele tem muito potencial de crescimento. O Brasil ele poderia ser um dos melhores lugares do mundo para poder se viver, tá? Mas não vai ser enquanto a gente estiver com essa mentalidade de tentar resolver as coisas através de decreto, enquanto a gente acreditar que a gente vai melhorar a condição do trabalhador através dessas leis e não através de condições materiais de fato, através de capital, através de qualificação de mão de obra, através da geração de emprego, ok? São essas coisas que enriquecem realmente os trabalhadores, são essas coisas que de fato trazem uma melhora de vida na qualidade na, trazem uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, tá? Não vai ser através de um decreto, não vai ser através de uma lei que vai ser aprovada ali que a gente vai resolver isso, tá? Comenta aqui o que você acha, se você concorda, se você discorda, deixa um gostei ou um não gostei se você não tiver gostado. Se inscreva no canal se quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí, valeu e falou!